Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com informação importante, uma atualização importante para vocês com relação a Fabrício Bruno, né? Essa proposta do Cruzeiro, a gente vai trazer aí todos os detalhes da questão aí do Cruzeiro interessado na contratação do Fabrício Bruno, né? O Flamengo que terá que ir ao mercado aí para contratar atacante, volante, lateral, caso confirme a venda do Wesley, né? E zagueiro se vender mais algum. O Flamengo não vai repor a saída do Davi Luiz e vai utilizar o Cleiton, João Vitor, alguns outros jogadores aí da base também que possam fazer os olhos do Felipe Luiz, brilhar aos olhos do Felipe Luiz, né? A gente sabe que o Flamengo vai começar o Carioca com a garotada, então a gente vai trazer aqui algumas notícias para vocês, lembrando aí, né, que os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Olha só, e outra coisa, hein? Tá chegando a hora, daqui a pouquinho a gente já está nos Estados Unidos e você pode garantir a melhor locação de carros com a AZ Car Rental, tá? Tá aí no comentário fixado, estão todos aí, o nosso portal paparazzo.rubronegro.com.br, muitos prêmios sendo sorteados todo mês, então já faça o seu cadastro, coloca o seu e-mail lá para você participar. A gente teve aqui o Mauro César Pereira falando sobre esse começo do Flamengo, né? Começa 2025 se arriscando aí com a versão de que não era profissional. Ele tem aqui um comentário que eu vou ler aqui para vocês, que ele fala o seguinte: agora sim, começou a gestão de Luiz Eduardo Baptista na presidência do Flamengo. A chegada do BAP ao poder é pautada pelo discurso do profissionalismo, algo que ainda no início já dá sinais de quão perigoso pode ser caso leve a distorções. Como a principal função à frente do departamento de futebol era ocupada por um dirigente amador, a tese de que o clube não era profissional se espalhou. Na verdade, ela não se sustenta e essa onda coloca em risco o que já funcionava. Olha, essa análise do Mauro César, ela é muito boa, até porque ele não fez campanha para a chapa da situação, do Landim, do Dunche, e ele também não fez campanha para o BAP. Ele foi um cara que sempre se manteve aí, né, na dele. E é muito seguido nas redes aí também, é um cara que, né, há muitos anos emite essas opiniões e, cara, essa daqui é algo pra gente realmente, né, ficar atento. Ele fala: Marcos Braz não é mais o comandante no Ninho do Urubu, que agora tem à frente José Boto, remunerado para exercer o cargo de diretor. O vice de futebol Fábio Palmer deverá ficar distante do dia a dia do CT, um modelo bem diferente, tá? Mas isso não garante sucesso. Treinadores são pagos para trabalhar e erram, são demitidos. Obviamente um dirigente corre o mesmo risco de falhar no trabalho. O rótulo de profissional deve ser acompanhado por um adjetivo como bom ou ótimo. E na execução do dia a dia, esses termos elogiosos devem, obviamente, se justificar. Se Boto será um sucesso ou fracasso, só com o tempo saberemos. Ainda mais porque esta é a primeira vez que assume um clube do tamanho e peso e com tantos poderes, né? Importante a gente, cara, refletir sobre isso tudo aqui, tá? O Mauro César continua: fora do futebol, o Flamengo se arriscará se a nova gestão não souber aproveitar o que herdou operando bem. Setores diversos do clube com bons profissionais que podem fazer funcionar e tal, obviamente qualificados. Ou alguém acha que com uma horda de incompetentes o clube sairia em 6 anos de um faturamento abaixo de R$500 milhão para mais de 1,3 bilhão. No departamento de futebol e nos demais, a missão de quem chega é preservar o que funciona e aprimorar, não é fazer caça às bruxas, concordo. Cientes de que o desafio da construção de um estádio obrigará os rubro-negros a buscarem elevação de receita e provavelmente cortar despesas, sendo que os custos mais elevados, obviamente, estão no futebol, a ver a história que se inicia. Isso me preocupou quando eu vi
essa situação aí do interesse do Cruzeiro no Fabrício Bruno ir à frente, eles avaliarem a possibilidade da negociação do Fabrício Bruno por um valor muito abaixo do mercado, um valor que a gente sabe que o Flamengo teve aí 3 vezes isso no ano passado e segurou o jogador. Então, eu acho perigoso, sabe, uma mudança drástica de comportamento, por mais que se tente buscar o profissionalismo. A gente sabe que realmente são coisas erradas, mas nem tudo estava errado. Eu concordo com ele nessa questão, tá? Então, olha só, a gente falando nisso, vamos trazer aqui na íntegra o que chegou com relação ao Fabrício Bruno, tá? Tem também situação aí de Roberto Firmino, né? Tem muitas coisas aí acontecendo e a gente está sempre trazendo tudo para vocês com o máximo cuidado, né, de apurar, para trazer tudo muito bem apurado. Então olha só, eu vou falar do Firmino e na sequência a gente continua com o Fabrício Bruno. O Al-Ahly definiu o valor para venda do Roberto Firmino, alvo do Flamengo para a temporada, 7 milhões de euros, 44,7 milhões de reais na cotação atual. Jogador aí de 33 anos, informação do Júlio Miguel Neto, jogador que não teve uma boa temporada, tem o salário de 180 milhões, no caso a receber, contrato dele de 180 milhões, salário de 10 milhões por mês, em 18 meses ele tem 180 milhões, um ano e meio ele tem 180 milhões para receber. O Flamengo não tem condição de chegar nem perto disso, é coisa de 1/5 disso aí por mês. Vocês acham mesmo que ele aceitaria uma rescisão amigável só para vir para o Flamengo, ganhando 1/5 do que ele ganha na Arábia? Eu não acredito. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho muito difícil, não acho impossível, mas eu acho muito difícil. E a gente tem que pensar o seguinte: ele tem um contrato longo lá, vai rescindir, deixar de ganhar 10 milhões por mês para ganhar 2 aqui. Ainda tem a questão das luvas, o Flamengo vai ter que diluir em tempo de contrato, quanto é que vai ficar isso aí? E tem uma outra questão também, eles ainda estão pedindo 7 milhões de euros, 44,7 milhões de reais. Então você tem que pagar um salário de mais de 2 milhões com luvas, se ele aceitar reduzir, que eu acho difícil, quase impossível ele aceitar reduzir, quase impossível, e ainda tem que pagar o valor que o Al-Ahly quer receber. O Al-Ahly não quer só abrir mão de pagar os 10 milhões por mês a ele, não. O Al-Ahly conta com ele. O Al-Ahly quer receber 7 milhões de euros pelo Firmino e o Flamengo ainda tem que pagar e resolver tudo com ele, luvas, resolver tudo com ele, diminuir salário. E ele tem que... Cara, é tão complexo o negócio, né? E o nosso amigo lá, da turma do amendoim, o Lugó, palmeirense, falou: olha, o Flamengo consegue contratar aí mais barato o Rony. Indicou o Rony pra gente. Eu falo: cara, olha só, eu acho que o Flamengo hoje, jogador que atua como o Rony, o Flamengo tá cheio. O Flamengo precisa de um jogador como o Pedro, um atacante de área, centroavante. O Flamengo precisa de um jogador como ele, né? Então eu acho que, como o Rony, o Flamengo tem vários jogadores. Ele até falou que o Rony faz muito gol de bicicleta, o Flamengo há muito tempo não tem jogador que faz gol de bicicleta. Não, tem sim. O Flamengo teve gol do Arrascaeta de bicicleta recentemente, teve do Diego Ribas, teve 2 do Pedro, teve até do Rodrigo Muniz. Então isso aí o Flamengo está bem servido, tá? Mas o Rony é um ótimo jogador, acho que até vocês criticam ele demais, é um excelente jogador, mas eu acho que ele se encaixaria melhor no Botafogo do Textor, né? Eu acho que seria aí uma situação aí interessante. Olha só, a gente trouxe mais cedo a exclusiva com relação à questão dos pagamentos da Brax, relativa à dívida do Corinthians, e a gente tem aqui mais uma informação para passar para vocês com relação a essa dívida que eles têm com o Flamengo, né? Porque o Flamengo tem dificuldade para receber aqueles 8 milhões que eles estão devendo, e o Flamengo ainda tem mais valores a receber. E o fundo garantidor o fiador é a Brax. E o Corinthians tem recebíveis esse ano, como a gente já falou mais cedo, tá? Então agora em janeiro o Corinthians já recebe, eles vão bloquear o recebimento do Corinthians e pagar o Flamengo. Então olha só, vão faltar, além desses 8 milhões que o Flamengo tem que bloquear, que bloqueia uma parte já em janeiro, vão faltar mais 2 parcelas de 2,5 milhões que
que estão previstas para agosto de 2025 e 2026. Tá? O Flamengo ainda cobra 20% de multa em cima do valor total, que vai subir para 13 milhões de reais, de 13 milhões de reais para 15,6 milhões. O valor que o Flamengo vai receber pelo Mateuzinho, o Flamengo exigindo uma multa, tá? Que teria direito, acredito que tenha direito, 15,6 milhões de reais o valor chegaria da negociação aí, tá certo? Então, é difícil, a gente sabe, mas a Abrax, conforme o Corinthians tem recebíveis, vai pagando aí o Flamengo. A gente também tem aqui uma outra informação interessante para passar para vocês, que o Maracanã iniciou o processo de troca do gramado para a temporada 2025 e a reabertura do estádio está prevista para o dia 25 de janeiro. Tá? Então o Flamengo e o Fluminense fazem isso sempre, a troca do gramado, raspagem, olha só, raspagem do gramado de 10 a 12 milímetros da camada superficial, adubação granulada, descompactação com pinos sólidos e cortes helicoidiais para deixar o gramado mais resistente, tá? Então a reabertura está prevista para 25 de janeiro, se Deus quiser. O gramado aí vai estar aí perfeito, né? Então a gente tem aí muitas situações aí para resolver, né? Uma delas é a questão aí do estádio. O Flamengo precisa começar essa obra aí também no estádio. Precisa já... Cara, a administração do BAP vai ter que definir também questão aí do CEO do Maracanã, quem vai continuar, no caso, comandando o Maracanã, que até o momento era o Severiano Braga. Então são muitas coisas que precisam ser definidas aí com relação a Maracanã e a estádio. Olha só, o Flamengo não aceitou os termos e vetou aí o empréstimo do Alan para o Rennes da França, tá? O Flamengo queria compensação financeira, então o Flamengo desistiu do empréstimo do Alan. Agora é oficial, tá? A gente recebeu essa informação aqui. O Flamengo está desistindo do empréstimo do Alan para o Rennes da França. Lembrando que eles também contrataram um volante africano, então pagaram caro, né? Praticamente 20 milhões de euros. Eles não iam contratar aí o Alan depois de gastar esse dinheiro com um jogador. Então o Rennes da França sai definitivamente do negócio aí. O Flamengo também não teve interesse em emprestar com opção de compra sem nenhuma compensação financeira, o mesmo que o time mexicano, que também quis. O Flamengo só vai aceitar negociar o Alan com um empréstimo monetizado, uma opção de compra, uma obrigação de compra, na verdade. Então o Flamengo vai se calçar. O Flamengo está buscando aí sim negociar, né, transferir o Alan para algum clube, mas que o Flamengo tenha uma recuperação do que ele gastou aí de quase 50 milhões de reais aí na contratação do jogador, que não vingou com a camisa rubro-negra, né? Então os franceses lá anunciaram a contratação do Fofana, né? Então agora essa questão do Alan aí, ó, passa a régua, fecha a conta com relação ao Rennes da França. Pode ser que ainda chegue alguma proposta interessante aí nessa janela que está iniciando agora em janeiro, né? Que iniciou agora com o começo do ano. Então vamos lá trazer essa situação aí do Fabrício Bruno. O Cruzeiro teria oferecido 5 milhões de euros por 50% dos direitos de Fabrício Bruno. Teve aí o jornalista também que soltou uma informação dizendo que foram 6 milhões de euros, né? O Pablo Rafael Rua, ele trouxe que na verdade eram 6 milhões de euros por 60%, né, dos direitos. Olha só, proposta do Cruzeiro, segundo ele, tá? O GE e o VN dizem 5, 6 milhões de euros, podendo chegar a 7 com bônus por classificação para Libertadores. O Flamengo então entende que ele perdeu espaço, não se encaixa no estilo de Felipe Luiz, que teria dado aval para a negociação, mas vai ter um porém aí. Não deve viajar com o elenco para os Estados Unidos caso realmente o negócio prosseguisse com o Cruzeiro, tá? Aí aqui fala também, a reunião era hoje, decisiva. O Flamengo já agora, nesse momento, a gente já tem a notícia aí para trazer para vocês que realmente o negócio, né, deu uma desandada. As negociações estavam em andamento há 20 dias e o Fabrício entende que pode ser interessante retornar ao Cruzeiro, tá? Segundo pessoas próximas da família. O clube que revelou ele, chance aí de ser titular, entrar no radar da seleção novamente. Chateado com críticas, perseguição e tudo mais, isso eu não acredito muito,
tá? Não acredito muito de verdade, eu acho que ele foi muito elogiado também, ele é um jogador que muitos torcedores gostam. Comenta aqui, eu vou gostar de ler. Comenta aqui, se você é que nem eu, que gosta muito do Fabrício Bruno. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, acho um excelente zagueiro. Comenta aqui, você tá certo, Papa? Gosto muito, ou não, eu não gosto do Fabrício. Fraco. Eu acho ele um dos melhores zagueiros do país e o Flamengo não pode negociar barato. Se tiver que deixar de vender e ficar com ele, que fique com ele. Deixa ficar até os 34, 35 aí no Flamengo então, e a gente não precisa ir atrás de zagueiro. Com 5 milhões de euros não contrata o zagueiro do naipe dele, não contrata, tá? Então, a gente teve aqui o Flamengo então recusando a primeira oferta do Cruzeiro, que eu falei para vocês, né, que parecia uma mariola. Pô, os caras querem pagar um zagueiro de seleção, pagar uma mariola para um zagueiro de seleção. Então o Flamengo recusou a oferta do Cruzeiro de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Fabrício Bruno. Não tem que pegar porcentagem em venda futura, porque o jogador está com 29, não vai ser mais negociado para o exterior, dificilmente, talvez só por valores mais baixos. Então não vale a pena. É pegar aí 12 milhões que seja, 11, 12 milhões de euros por 90%, aí tudo bem. Mas tem que pegar um valor mais alto, não pode pegar valor baixo. Essa é a realidade. Não pode vender, ficar com 50%, com 40% do jogador. Não vale a pena, tá? Então o Flamengo entende que a melhor opção nesse momento é recusar a proposta do Cruzeiro. Os valores não agradaram a nova diretoria do clube, principalmente ao presidente BAP. Os dirigentes entendem que, apesar de ser reserva, o Fabrício é um jogador importante aí para o elenco. E você, o que você pensa? Eu também penso que ele é importante, é um excelente jogador que pode a qualquer momento ser titular também do time, tá certo? Muito obrigado aí pela sua companhia, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!